fogo, porque o depresso, ele precisa ser poupado do barulho, do ruído. Aí Deus se apresenta, sabe como? Uma voz mansa e delicada. Tu não pode gritar, esbravejar, som alto, televisão ligada nas alturas. Por favor, se você tem um depresso em casa, mantenha o silêncio, quietude, colabore. O próprio Deus vai e diz: que fazes aqui, Elias? Volte pelo teu caminho. Diga assim: se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Ninguém tem o direito de criticar o outro, senão ninguém tem o direito de criticar a dor do outro se não a sente. Cuidado com o seu julgamentalismo. Cuidado com o seu dedo em riste. Quando um irmão cai, qual é a primeira parte do corpo que você usa? Primeiro, o dedo. Está vendo aí? Está vendo aí? Ou a língua? Não use o dedo para apontar, nem a língua para acrescentar dor à dor. Só temos o direito de olhar para quem está prostrado de cima para baixo, se o nosso propósito é ajudarmos a levantá-lo. Use as mãos para levantar, para erguer, soerguer, apoiar, restaurar, curar. Aleluia. José Saramago, um escritor português, nascido em 1922, morto em 2010, Prêmio Nobel em Literatura em 1998. Ele disse: tens um coração de ferro, faça bom proveito, o meu é de carne e sangra todo dia. Talvez você estava cheio de culpa, dizendo: olha, eu sou culpado de estar desse jeito, ser um fraco derrotado. Isso acomete até o homem de Deus. É porque é demônio. Em alguns casos sim, mas na maioria dos casos não. É falta de oração. Peraí, você ora mais do que Elias orava? Porque o homem de Deus não fica deprimido. Elias é o que? É homem de Deus? Ou não é? Comprovadamente o é. O homem de Deus não fica deprimido. O homem de Deus não tem miopia, não usa lentes grossas. O homem de Deus também não fica doente, febril, não tem câncer no baço, no pâncreas, no fígado, no intestino. Eita Deus. Homens e mulheres de Deus não padecem com todo tipo de doenças, diabetes. Se o homem de Deus fica com diabetes, por que o homem de Deus também não pode ser vulnerável à depressão? Aleluia. Há muitos tabus e comentários injustos que só acrescentam dor, a dor do enfermiço, do doente. Existem 3 tipos de depressão: depressão exógena, depressão endógena e depressão atípica. O que é depressão endógena? São aquelas que estão ligadas a fatores internos biológicos, déficit de neurotransmissores. Existem pessoas que desde a mais tenra idade, crianças depressas, adolescentes depressos, jovens, adultos, anciãos depressos, e que desde a mais tenra idade, um psiquiatra, no caso, que fará uma avaliação mais assertiva para chegar a um diagnóstico e para receitar uma medicação para poder elevar o nível de neurotransmissores, para que a pessoa leve uma vida normal, mas ela terá que fazer uso de medicação por resto da sua vida, quando se trata de depressão endógena. E o que é depressão exógena? Pessoas saudáveis, de bem com a vida, mas de repente a vida lhe apregou uma peça, a perda de um filho. Imagina, a ordem natural são os filhos sepultarem os pais, e não os pais sepultarem os filhos. Nunca tive, nem quero ter essa experiência
fatal, ou propriamente um câncer, a perda de um negócio, a falência de uma empresa, a perda do emprego, o abandono do cônjuge que larga tudo e te deixa as línguas, sem te dar um motivo que pudesse justificar sua decisão. Depressão exógenas são ligadas a fatores circunstanciais, ambientais. E a depressão atípica, também conhecida popularmente depressão sorridente, talvez de todas seja a pior. Porque normalmente as pessoas, quando estão com uma depressão moderada ou severa, são afastadas das atividades do trabalho, não dão conta do estudo, abandonam a faculdade, trancam a matrícula, abandonam os cursos, têm que se afastar do emprego e já não cozinham, já não lavam, não passam, o homem já não vai mais ao trabalho. Mas a depressão atípica, o depresso, ele toca a vida, continua estudando, fazendo curso, se é casado, cuidando do cônjuge, cuidando dos filhos, trabalhando, batendo cartão, só tem que... A depressão sorridente, ele ri, ele conta uma piada, manda um áudio engraçado, e de repente, o telefone toca, ou um novo áudio chega, e é de alguém ligado a você e a pessoa, e diz, está sabendo? Sabendo o quê? Fulano, mas o que houve? Se suicidou, não pode ser, me fez rir hoje de manhã, agora está me dando essa notícia à tarde, que ela se suicidou como? Se enforcou, tomou veneno, deu cabo à própria vida. Não é possível. Por isso que você não pode desprezar a pessoa depressa, por isso que você não pode julgar, banalizar, relativizar a dor, a depressão sorridente ou a depressão atípica. Ela é acompanhada, ela é antecedida por uma ideação suicida. Não é o caso de Elias, porque ele não pensa em dar cabo à própria vida. Ele está dizendo, Deus, acabe com a minha vida. Ele está pedindo para morrer. Ele não está elaborando um plano para tirar a própria vida, para que vocês não façam um mau juízo. Mas a ideação suicida é a pessoa já flertar com o pensamento de dar cabo com a própria vida e agora fica escolhendo o modus operandi, o método para pôr um ponto final. Corda, colidir com uma carreta, se jogar do viaduto. E esses pensamentos que vêm do inferno, você deve dizer, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Voltem ao inferno, pensamentos malignos. As 3 fases mais ditas por pessoas depressivas: eu quero morrer, eu não aguento mais, tira-me daqui, ó Deus. Depressão, diga comigo, depressão é pressão demais. Se você nunca teve, não julgue, ajude. Faça assim, ajude. Você pode aplaudir a Jesus. Não se iluda com as aparências. Estar sorrindo não significa estar feliz. O que a maioria das pessoas não sabe é que depressão não tem cara. Por isso que a gente tem que ter vida de oração e sensibilidade, para a gente flagrar o coração, a interioridade do ser. Porque tem muita gente mascarando, forçando um sorriso teatralizado. Mas um verdadeiro pastor, um verdadeiro profeta, uma irmã de oração, ela consegue ver o que a maioria não enxerga. E a gente está caminhando para o fim. 21% da população brasileira sofre com algum tipo de transtorno mental devido a doenças relacionadas à alma. 5 entre 10 causas de afastamento do trabalho ultimamente
tem sido devido à depressão, incapacitação para o trabalho. Há pessoas que pedem socorro fazendo silêncio. Porém, o coração que mais sangra é aquele que finge que é de ferro. E o nosso coração é de carne e sangra todo dia. No versículo 15 do capítulo 19, e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em seu lugar. Diga assim comigo: quando Elias pensava que estava tudo acabado, ainda havia grandes obras a serem realizadas. Ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel e ungir o profeta Eliseu para atuar em seu lugar. Talvez você chegou aqui e tenha jogado a toalha, dizendo: acabou, não dá mais. Deus está dizendo: a tua vida não vai terminar debaixo do zimbro, a tua vida não vai terminar numa caverna escura. A minha obra ainda não acabou na tua vida. Tu viverás ainda muitas promessas. E eu quero aqui encerrar pedindo ajuda de vocês. Digo assim: a minha dor não é maior do que a minha missão. Agora, com uma voz mais de trovão, digo assim: a minha missão é maior do que a minha dor. De novo, a minha missão é maior do que a minha dor. Está vendo esse homem de 1,90 m, com 146 quilos? Eu sou paraquedista militar. Eu digo sou porque eu sou diplomado pelo Exército Brasileiro, uma tropa de elite do Exército das Forças Armadas. Passei pela mesma área de estágio que o Bolsonaro e todas essas figuras emblemáticas do nosso Exército Verde Oliva passaram. Já soltei muito de paraquedas. Hoje não sei se existiria paraquedas para o meu tamanho e peso. Aos 41 anos eu fui diagnosticado com 5 doenças neuropáticas, além de uma doença tipicamente feminina que a cada 7 mulheres um homem sofre: fibromialgia. Aquele cara que era halterofilista, montanhista, que fazia agachamento com 167 quilos, hoje não consegue carregar bolsas de compra. Para caminhar é travado depois de 500, 600 metros. Quando se abaixa para pegar uma caneta, para se levantar, só com a ajuda do céu. Eu sou fruto de uma família traumatrofílica, não tenho o privilégio que o pastor Léo e outros tantos, filho de pastor, eu sou filho de alcoólico. Já sou fruto de um lar desajustado, desequilibrado, de um ambiente enfermiço e insalubre. Casei. Apesar de não ter tido bons pais, eu me propus a ser um bom pai. Apesar de ser vítima da parentalidade disfuncional, eu tenho procurado ser um pai salubre e saudável. Tenho 2 filhos, um que mora em Portugal com 28 anos, e um especial de 22 anos, mas com idade mental de 7, por conta de uma crâniocinostose e de uma síndrome de Carpenter. Nasceu sem um céu da boca, com uma certa dificuldade motora, sofreu uma pressão intracraniana, fala com muita dificuldade. Eu tenho uma esposa que perdeu a mama direita, fez sessões de quimioterapia, ficou careca,
E quando se flagrava diante do espelho com 38 pontos, sem a mama direita e sem os cabelos da cabeça, entrou em depressão. Quando se curou, o pai dela teve uma morte súbita, um infarto fulminante, e ela teve uma recaída. 3 anos depois, a mãe, com toda a saúde, com 71 anos, contraiu H1N1. 4 dias depois veio a óbito. Voltou a ter depressão. Eu tinha sofrido 3 desmaios e perdido a consciência. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, aos 41 anos, em 2009, há 14 anos e meio, fui transferido do Rio de Janeiro, minha terra natal, para São Paulo. Procurei ajuda médica para poder ter saúde para cuidar da minha esposa e do meu filho especial. Fiz um exame de polissonografia e acusou 54% de oxigenação no cérebro, e eu era um forte candidato para um AVC, um acidente vascular cerebral, um infarto agudo miocárdio e outras doenças afins. Eu disse, eu tenho que me cuidar. A equipe médica disse, você vai morrer se não se cuidar. Depois de muito tratamento, me sugeriram uma cirurgia chamada ortognática bimaxilar reconstrutiva. Não por uma questão de repaginação, de estética ou de harmonização facial, mas uma questão de vida ou morte. Tive uma parada cardiorrespiratória, quase morri. Fiquei 5 dias e tive alta quando a médica Moneia disse assim, estou te dando alta não é porque você está bom, é porque você está muito ruim, mas o ambiente hospitalar, ele é muito propício a infecções, e se você tiver uma infecção